Fala, meus queridos, enfim voltei depois de pouco mais quase de 6 meses sem gravar conteúdo aqui para vocês. Graças a Deus a gente conseguiu voltar com os vídeos aqui do nosso canal e não poderia ser diferente, né? Eu queria trazer aqui para vocês um conteúdo bem interessante, é mais um bate-papo mesmo o vídeo de hoje, que eu queria contar para vocês a experiência que a gente teve depois de conseguir atingir um número muito expressivo dentro da nossa agência de marketing de 50 clientes que a gente conseguiu atender por todo o Brasil. Para quem não sabe, né, a gente criou aqui o canal do YouTube, minha intenção que sempre foi trazer conteúdo, sempre foi ajudar vocês, né, com a experiência que eu tive na minha hamburgueria. Minha hamburgueria ainda continua de pé, vendendo bem, crescendo. Porém, o que aconteceu ao longo desse tempo? A gente criou uma agência de marketing, né? A gente percebeu que as pessoas elas estavam precisando, os donos de hamburgueria estavam precisando muito mais que tivesse alguém que executasse o serviço do que alguém que ensinasse. Apesar que a gente sabe que tem muitas pessoas que vêm aqui no YouTube querendo aprender, querendo ver conteúdos, mas a grande maioria precisa realmente que a gente execute. Então a gente criou a nossa agência, tem mais ou menos uns 6 meses, a gente já tinha alguns clientes que a gente atendia, pequenos clientes, né, que eram provenientes dos próprios cursos que a gente vendia, ou aqui mesmo do YouTube, conheceu a gente por aqui e pediam que a gente executasse esse serviço, porém não era algo que a gente tinha como assim, uma prioridade dentro da nossa empresa. Agora se tornou, né, 6 meses atrás, se tornou uma prioridade. Teve o nascimento da minha pequena Aurora também, então foi muita coisa ao mesmo tempo e eu não consegui estar aqui com vocês com conteúdo, mas esse cenário mudou a partir de hoje, vai ter muito conteúdo aqui para vocês, tá? Então eu queria trazer aqui para vocês o que eu aprendi gerenciando essas 50 hamburguerias. Eu já falei com algumas oportunidades que o conhecimento que a gente adquiriu, ele expandiu de uma forma surreal, porque antes a gente tinha muito entendimento, muita parte teórica e prática, porém do meu negócio, da minha hamburgueria, e agora, muito pelo contrário, a gente tem um conhecimento muito amplo, né? Depois de atender 50 clientes, nós temos na nossa base de clientes hoje, né, 50 clientes ativos, a gente atendeu muito mais de 50 hamburguerias, e eu queria trazer aqui para vocês o que eu aprendi e o que eu vi que tinha em comum nas hamburguerias que conseguiam ter retornos extremamente expressivos, retornos de dobrar faturamento, de triplicar faturamento. Tem gente que multiplicou por 5 o faturamento. Realmente teve pessoas que cresceram absurdamente e eu consegui perceber que tinha coisas em comuns entre essas pessoas que conseguiam ter um excelente resultado. Dentro desses 6 meses, teve cliente que a gente não gerou resultado? Com toda certeza, teve cliente que a gente não gerou resultado. E também dentro disso a gente consegue perceber padrões em comuns nesses clientes, né? Por exemplo, temos um cliente que a gente gerou tanto resultado que ele, nesse último mês, precisou sair da assessoria de marketing porque não estava dando conta de atender tanto o cliente que estava tendo, o tanto que ele cresceu. Eu falei, Lucas, eu preciso dar uma pausa, porque realmente a gente está vendendo muito. Que problema bom é esse, né? O que eu aprendi gerenciando 50 hamburguerias pelo Brasil inteiro, são de vários estados, e o que estava se repetindo, né? O que entre esses clientes que tiveram os maiores resultados entre eles. Então, a gente teve pontos em comuns entre essas hamburguerias que cresceram. E o primeiro ponto, eu acho que talvez gera até um certo atrito com algumas coisas que eu falava muito antes, sobre precificação. A precificação é um dos cursos que a gente vende, realmente é extremamente importante a precificação. Nenhum negócio sobrevive sem uma boa precificação, porém, quando a gente fala de precificação, de entender números, não é sobre cobrar mais caro, quando muitas das vezes a gente vem falando de precificação. Não é você olhar o preço que está ali e você, cara, eu preciso cobrar 5, 6 reais mais caro. O que eu entendi ao longo desse tempo é que a gente precisa saber, eu estou vendendo errado o meu produto tem um preço que, se eu continuar vendendo ele nesse preço, eu vou tomar prejuízo, porém,
o que acontece o que a gente tem que ter entendimento os nossos custos, eles estão muito altos para o faturamento que eu estou tendo agora. Então, sempre tudo com base em precificação é em cima do seu preço. E olha que coisa muito legal, ontem eu tive uma reunião com um dos nossos clientes, ele é de Minas, da cidade de Mariana, se eu não me engano. Ele teve um problema muito bom, ele cresceu 50% no faturamento dele no primeiro mês, ele cresceu 50%. Então, o que isso trouxe para ele? Cara, vários problemas, ele teve que analisar várias coisas, né? Melhorar, chamar pessoas, e a partir disso, a gente ofereceu para ele a nossa planilha de precificação, o curso, né? Para ele entender sobre custos, entender sobre despesas, enfim. E ele viu que quando ele aumentou o faturamento dele, mesmo trazendo mais pessoas para trabalhar, o preço de venda que ele poderia vender o produto dele ficou mais barato. Então ele viu que, opa, Lucas, que legal isso daqui, cara, agora então eu posso abaixar meu preço? Eu falei, não, agora você não vai abaixar seu preço, você vai manter o mesmo preço que você tinha antes, porém agora nós vamos agressivar na onde? Nas promoções. Então, cara, não tem como a gente ganhar da concorrência, não tem como a gente conquistar nosso território se a gente não faz promoção, e muitas vezes a gente precisa fazer algumas promoções agressivas para que a gente consiga conquistar território. Quando eu falo isso da minha hamburgueria, já é uma hamburgueria mais renomada, uma hamburgueria que está há 6 anos, vocês vão ver aqui para baixo que quem chega cedo bebe água limpa. Foi o que aconteceu com a minha hamburgueria. A gente chegou cedo, a gente foi pioneiro no tráfego pago na nossa região e, cara, depois disso todo mundo que fazia copiava. Então a gente... E outra coisa muito importante, eu cobrei um preço realmente extremamente barato. Isso fez com que eu conquistasse território, que eu conseguisse, cara, ganhar clientes da minha concorrência. E depois de ganhar clientes da minha concorrência, vindo com o tráfego pago, a nossa marca expandiu muito. Então, as pessoas que normalmente não têm resultado, elas focam só no preço de venda, ela foca só em aumentar preço a todo momento. Diferente de quem começa a ter resultados extremamente expressivos. Por quê? Cara, as pessoas entendem que ela precisa vender mais, ter um faturamento maior, e quanto maior for o faturamento dela, menor vai ser o preço de venda, porque você aumenta o faturamento e toda a sua precificação ela é com base nos seus custos e no seu faturamento. Então, vou trazer mais conteúdos falando principalmente de promoção, que eu entendo que eu tenho muito ainda para trazer de conhecimento dessa experiência que eu tive. Em outros vídeos aqui do YouTube eu vou falar sobre a questão de promoção. Mas, cara, preço menor, não entenda de uma forma errada, mas quando você tem um preço menor de forma estratégica, você conquista muitos clientes. Por exemplo, não sei se vocês acompanham, se não tiver oportunidade, pode acompanhar a minha hamburgueria Burger_FC. Eu vou até mostrar para vocês aqui daqui a pouco o Instagram. Vocês podem acompanhar, a gente faz algumas promoções extremamente agressivas na nossa hamburgueria, como compre 2 e leve 3. A gente faz a Black Week, né, que 30% de desconto no hambúrguer. Cara, a gente faz várias promoções, às vezes muito agressiva, ou compre um mais R$5,99 e leve outro, mas tudo é extremamente precificado, não é no achismo, tá? Então, para escalar, para você ter uma escala de vendas, você precisa agressivar nas suas ofertas, porém de forma consciente. Isso tem que ter um entendimento, cara. Se a gente vem e olha para grandes marcas, Burger King, eu gosto muito de KFC, McDonald's, vocês vão olhar o cardápio dos caras, é promoção, é oferta, 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 oferta. E eles ganham na escala, ganham no volume. Então, se você vai para a sua hamburgueria hoje e vende 10 mil no mês, cara, se você não fizer algo extremamente diferente, um tráfego pago, um bom criativo e principalmente em cima de oferta, não adianta. Você não vai conseguir conquistar clientes de uma hamburgueria que já fatura R$200 mil, que já fatura R$60 mil, vai ser extremamente difícil. Eu já falei um pouco sobre, né? Quem chega primeiro no tráfego domina a cidade.
Esse bate-papo de hoje vai ser um bate-papo bem interessante, é mais um bate-papo mesmo, contando a experiência que eu tive. Eu quero fazer alguns vídeos nesse estilo, então até aproveitar para tomar aqui o meu cafezinho, que é quem chega... A verdade é essa, tá? Quem chega cedo bebe água limpa. Eu não sei se vocês têm um conhecimento de tráfego pago, mas o que acontece? Por exemplo, dentro aqui da nossa agência, quando a gente vai fazer um tráfego pago, e provavelmente já pode ser que tenha aparecido para algum de vocês, nós fazemos o tráfego pago para agências. Ele é um tráfego pago muito caro. Às vezes, para a gente conseguir conquistar 1, 2 leads, cara, você vai gastar 50, 60, 80 reais para conseguir um contato de uma pessoa. Por quê? Porque tem tanta gente fazendo tráfego para agência, tem tanta agência ruim aparecendo aí para vocês, que se torna caro. Então, aquela oferta, né? É sobre a lei da oferta e demanda. Então, quando tem muitas pessoas fazendo, se torna cada vez mais caro. E a mesma coisa é no tráfego pago. Se na sua cidade já tem muitas pessoas fazendo tráfego pago, cara, vai ser mais caro, o seu retorno vai ser mais baixo, e isso é normal. Ah, Lucas, não vale a pena investir? Cara, se você, muito pelo contrário, se tem muita gente que investe, se você não investir, irmão, esquece, você não vai crescer. Agora, também quem está numa cidade que 50 mil habitantes, 100 mil habitantes, 150 mil habitantes, que às vezes o pessoal já não tem tanto costume de fazer tráfego pago, e os que fazem mal feito, cara, você vai nadar de braçada, que foi exatamente o que aconteceu com a minha hamburgueria. Até hoje eu colho frutos disso, porque ninguém fazia, irmão. Eu cheguei há 6 anos atrás, desbravando mato, cortando tudo. Então, assim, o que aconteceu? A gente começou a fazer, e mal feito ainda, os vídeos eram ruins, e a gente cresceu. A gente cresceu tanto, apareceu tanto, nossos retornos foram cada vez melhores, que a gente se tornou uma grande referência aqui na nossa cidade. Então, tem muitas cidades que o pessoal ou faz mal feito ou não faz. Cara, se você está nessa cidade, você precisa aproveitar e fazer o quanto antes, porque depois que você faz, você vira referência e todo mundo vai querer te copiar. E o muito legal da cópia, cara, é o seguinte: depois que você copia alguém, que alguém te copia, você é lembrado até na cópia, porque as pessoas vão saber... Opa, eu chuto na câmera. Vocês vão saber, deixa eu só arredar aqui, vocês vão saber, as pessoas, na verdade, vão saber que estão te copiando, que você é uma referência. Então isso é muito legal. Mas, cara, se você está na cidade que todo mundo faz, e se você não fizer, também não vai adiantar nada, você vai cada vez perder espaço. Só que o que você tem que entender é que talvez o seu retorno não vai ser tão bom quanto alguém que está na cidade que as pessoas não fazem, tá? É aquela velho ditado, né? Quem chega cedo bebe água limpa. A vantagem do pioneiro, eu não sei se dessa forma está sendo legal, eu vou deixar esse vídeo aqui assim hoje, mostrando aqui, depois vocês podem até falar se vocês preferem só a câmera minha, ou assim tá legal, é bom para vocês irem acompanhando também. Cara, aquele negócio, a vantagem de você ser uma das primeiras pessoas, não só aqui em termos de tráfego pago, não só em termos de promoções, não só em termos de cardápio, vocês vão ver que eu vou falar sobre uma parte aqui que é o tripé, que são os pilares fundamentais aqui da nossa agência de marketing. Então, essa parte do pioneiro seria para todo esse tripé, que é, você aparece antes dos concorrentes, a marca fica registrada na cabeça do cliente, conquista a maior fatia do mercado, e enquanto os outros acordam, você já está 10 passos na frente. É exatamente sobre isso que eu estou falando. Hoje, é impossível você faturar 100 mil, 150 mil, se você não tiver uma estratégia de marketing, cara, muito bem feita. Cara, não adianta, muitas pessoas também chegam aqui para fazer reuniões com a gente, a pessoa vende 100 mil, mas depende de 90%, 99% do iFood, do 99. Irmão, esqueça, você não pode depender das plataformas, você tem que ter o seu canal de vendas, cara, porque se amanhã o iFood trava, você vai perder venda. Se você perde venda, irmão, a gente sabe que a margem de hamburguerias, pizzarias, elas são extremamente apertadas, e você perder venda,
já era. Então, você precisa ser pioneiro na sua cidade. Você precisa ser o pioneiro em ter um cardápio digital bem estruturado, com boas ofertas, ser agressivo, ter um Instagram minimamente aceitável, ser o primeiro a fazer um bom tráfego pago, ser o primeiro a fazer uma disparo de mensagens mais efetivos. Então você precisa realmente ser o pioneiro, porque olha as vantagens que você tem. Você aparece muito antes do seu concorrente e quando ele for começar a te copiar, cara, você já está 10 passos na frente dele, você vai conquistar uma fatia maior do mercado. E a sua marca vai ficar enraizado na cabeça dos clientes. Isso é uma das coisas muito legais que nós temos aqui na nossa hamburgueria até hoje. As pessoas, principalmente os jovens, gostam muito da nossa marca, porque, cara, foi um crescimento ali junto com esses jovens. A gente tem 6 anos, a gente tem pessoas de 12 anos, 11 anos que amam a nossa marca. Porque, cara, a gente já apareceu tanto, já apareceu para os pais, as pessoas já foram. Então, se torna uma coisa tão interessante que as pessoas começam a defender a sua marca, tá? Agora, isso daqui também é muito legal, cara, sobre acreditar no processo. Sobre esse aqui, para mim, na minha opinião, é um dos maiores diferenciais das pessoas que tiveram resultado. Todas as pessoas que tiveram resultados assim, por exemplo, a gente teve uma hamburgueria que saiu, a gente fala muito no nosso perfil, o Gerard Burger, saiu de 37 mil para 120 mil. É um cara que, chegou e falou assim: Lucas, toma a minha hamburgueria, faça o que você quiser, eu confio no seu trabalho. Aperto do Fogo também, lá da cidade de Ponta Grossa, exatamente a mesma coisa. 63 Hamburgueria, exatamente a mesma coisa. Esses são os maiores cases de sucesso que a gente tem aqui dentro da nossa agência. Por exemplo, Perto do Fogo, eles saíram de 27 mil para 95 mil. A 63 Hamburgueria, eles saíram de 40 mil para 80 mil em 60 dias. Ele dobrou a venda dele em 60 dias. E o Gerard e a Perto do Fogo foi exatamente a mesma coisa, dobraram a venda em 60 dias. Então, cara, o que acontece? Você às vezes está faturando 10 mil, 15 mil, 20 mil, 25, 30 e você não está conseguindo fazer crescer. Cara, o que você precisa fazer nesse momento é desapegar. Isso aconteceu comigo na minha hamburgueria, né, quando a gente contratou o Arthur na época para poder fazer o tráfego pago. Para quem não conhece, o Arthur faz parte aqui da Aldens, ele aparece um pouco menos, mas quem acompanha no Instagram conhece o Arthur. Ele, cara, trouxe o tráfego pago pra gente naquela época, eu já tinha um conhecimento, eu já tentava fazer, não dava certo. O que eu fiz, irmão? Desapeguei, falei: Arthur, toma aqui, faça aquilo que você achar melhor, vamos botar para quebrar, porque se não tá dando certo comigo, cara, pra que eu vou ficar criando empecilho? Por que eu vou ficar cortando, podando as pessoas? Isso que acontece muitas vezes, as pessoas, né, tem na cabeça que conhecem demais de hamburgueria, não desmerecendo, cara. Não tem como você vender 20 mil e achar que você domina a sua hamburgueria, que você conhece todas as estratégias de venda. Irmão, se conecte com pessoas que vendem muito mais do que você, porque elas têm muito para te ensinar. E olha que oportunidade legal que muitas pessoas têm, vocês estão tendo nesse momento, que é entender a minha experiência como dono de hamburgueria, que fatura mais de 300 mil reais por mês, que já tem 6 anos de mercado e que tem uma agência de marketing voltada para hamburguerias. Então, cara, vou ser sincero, eu ainda tenho muito que aprender, tenho muito conhecimento para buscar, mas vocês podem aprender muito estando aqui, podem aprender muito estando lá no meu perfil no Instagram, podem aprender muito chegando e falando com a gente: Lucas, toma, cara, eu quero participar da agência de marketing de vocês, eu quero que vocês estejam no meu negócio, eu quero que vocês me ajudem a crescer, como a gente fez com outras hamburguerias aqui também. Então, cara, as pessoas que vieram confiando no nosso trabalho, não travaram o nosso trabalho, né? Criaram conteúdos, o vídeo virou arma de venda dentro da cidade dessas pessoas. E olha que interessante, cara. Olha só, a gente aqui, deixa eu colocar aqui, eu ainda estou aprendendo, viu, gente? Tô aprendendo ainda. Então, olha só, se a gente colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar essa parte. Vamos ver. Beleza, foi. Então, aqui dentro da nossa agência de marketing, cara, a gente não só pega a pessoa e fala com ele: cara, você precisa fazer um vídeo pra gente. Muito pelo contrário, nós vamos lá e a gente mesmo
executa. Então a gente ensina você a fazer. Lógico que devido às barreiras de localidades, a gente tem clientes que a gente atende, cara, lá no Pará. Nós somos de Minas, clientes lá do Rio Grande do Sul, e nós somos de Minas. Não tem como a gente ir gravar conteúdo. Mas a gente tem um treinamento, cara, que nós damos aqui para os nossos assessorados, que é um treinamento que as pessoas vão poder ver, assistir às aulas, e elas vão aprender que a maneira certa de fazer um vídeo, a maneira correta de gravar, qual é o ângulo, qual é a iluminação, tudo isso para fazer com que vocês consigam trazer para a gente um baita material, tá? E nós ensinamos isso para os nossos assessorados. Além, cara, né, de vocês terem o nosso perfil, que igual aqui, cara, nós somos um perfil totalmente voltado aqui para conteúdos. Nós gravamos muito conteúdos, e conteúdo, cara, é o seu produto, tá? As pessoas, esses coaches vêm falando aí que você tem que aparecer, bastidor. Irmão, é interessante sim. Só que o que a sua loja realmente precisa é mostrar o produto, tá? É o produto que vende. Então, irmãos, as pessoas que chegam aqui e elas têm pelo menos a disponibilidade para elas fazerem os vídeos, tá? Elas falam, Lucas, cara, não, beleza, eu vou pegar aqui para fazer e tal, vou ajudar, vou participar. As pessoas têm resultado, porque elas ajudam a gente, participam dos treinamentos que a gente oferece para que vocês consigam realmente vender bastante, vender bem. O treinamento em vídeos é o que eu acabei de falar, nós ensinamos você a gravar, nós ensinamos você a editar, conteúdo simples, rápido e irresistíveis para o cliente. Tá? E quando a gente fala de conteúdo, cara, qual tipo de conteúdo que você precisa ter? É conteúdo que gera desejo de venda no seu cliente. Então, nós estamos aqui quase que meio-dia. Cara, estou aqui pegando aqui o vídeo e às vezes o vídeo já me gera vontade de comer o produto. Deixa eu tirar aqui, ó. O vídeo já me gera vontade de comer o produto. Olha só. O vídeo gera fome. Então, se você quer saber se o seu conteúdo, se o seu Instagram está legal, é só você olhar para o vídeo e falar, cara, isso me gera fome. Se te gera fome, irmão, cara, pode ir para cima que você vai vender. É exatamente essa linha de conteúdo que a gente precisa trazer para os seus clientes, tá? E o tripé que eu falei com vocês, nós temos aqui 3 pilares muito importantes. São 3 pilares extremamente fundamentais, que é o tráfego pago, criativo que vende e cardápio digital. As pessoas que, né, a gente executou o serviço e elas entenderam o projeto, sabe que a gente precisa de um tráfego pago, de um bom investimento. O investimento, cara, em tráfego pago ideal para começar é R$40 por dia. Menos que isso, você tem resultado? Tem, mas o resultado é pequeno. Acima de R$40 por dia, você vai ter excelentes retornos, tá? Tráfego pago, criativos que vendem e cardápio digital que converte. Aquela boa e velha engenharia de cardápio, boas fotos, organização simples. Tem gente que vem com cardápio com 100 opções, cara. O cliente não vai comprar, irmão, não adianta. Você precisa de um cardápio enxuto, um cardápio com boas fotos, com organização simples e com aquela boa e velha engenharia de cardápio que a gente já ensinou para vocês aqui no YouTube mesmo, tá? Criativos, vídeos claros, direto e que gera desejo, irmão. Só isso, uma foto, às vezes narrações, né? A gente faz muita narração aqui dentro dos nossos vídeos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó, resultados de alguns clientes. Deixa eu ver se eu não apanho. Olha só para você ver, ó. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês da Burguelândia. E quando a gente fala de investimento, quando a gente fala de retornos, eu não sei se todo mundo consegue entender e acompanhar. Vamos puxar aqui para vocês verem no mês de novembro. Olha só que legal. Eles investiram, está em desempenho, vamos mudar aqui, personalizado. Eles investiram R$ 2.300 em anúncio e teve um resultado, um retorno tão expressivo de 79 mil, 33 vezes o retorno. Por que um retorno tão expressivo desse, cara? Porque é um cliente que foi exatamente o que eu estou falando aqui com vocês no vídeo. São pessoas que tiveram aqui com a gente, ó, promoção sem medo, chegou primeiro, vantagem do pioneiro, acreditou no processo junto com a gente e ajudou a executar, pegou os treinamentos que a gente passou, assistiu, cara, e comprou a ideia. Então, é exatamente sobre isso.
Então, tudo isso aqui que eu trouxe para vocês gerou para esses clientes? Muita venda, muita recorrência, clientes novos todo santo dia e uma marca muito forte dentro da cidade. Quando a gente faz isso no primeiro mês, cara, dá um baita resultado. Quando a gente faz isso no segundo mês, dá um baita resultado. Só que eu falo com todo mundo, irmão, se você fizer pelo menos 3 meses, a sua marca vai ser totalmente diferente. Cara, aconteceu, por exemplo, com todos esses que eu falei com vocês, mas olha só com a 63 Hamburgueria, eles dobraram as vendas em 60 dias. Saiu de 40 para 80 mil. E a nossa meta esse mês agora é atingir 100 mil reais de faturamento. Então, são coisas simples que a maioria das pessoas que fizeram tiveram excelentes resultados e trouxe para a gente uma baita experiência para trazer aqui para vocês também tudo aquilo que a gente fez no longo desse processo. 6 meses basicamente que o nosso canal, entre aspas, ficou um pouco parado, mas é do que a gente estava gerenciando. Talvez vocês estão vendo aqui, né? Eu até mudei o nosso escritório, mudou de lugar, a gente precisou, cara, trazer mais pessoas. Hoje a gente tem muito mais pessoas trabalhando aqui com a gente, exatamente por causa disso que a gente cresceu muito, atingiu mais de 50 clientes ativos, trouxe a nossa experiência, juntou com a experiência que nós fomos adquirindo ao longo desse processo e a gente conseguiu gerar muito resultado. E um recadinho importante para você é que a gente tem vagas abertas aqui na nossa assessoria de marketing. Se você quer que a gente execute tudo isso para você, se você quer se tornar um case de sucesso nosso aqui também, se você quer dobrar o seu faturamento, triplicar o seu faturamento, cara, você pode contar aqui com a nossa assessoria de marketing. Hoje a gente tem uma equipe já bem grande, cuidando de várias hamburguerias, espalhadas do Brasil afora. Contar com a minha experiência, contar com a experiência do Arthur e toda a nossa equipe, fazendo o trabalho para vocês, comprando esse projeto. Qual projeto que é? Dobrar o seu faturamento em pelo menos 90 dias e a gente está conseguindo reduzir para 60. Mas se você quer dobrar suas vendas nos próximos 90 dias, você precisa contar com a nossa assessoria de marketing. Não é uma assessoria de marketing qualquer, né? Uma assessoria de marketing feita por donos de hamburgueria para cuidar do seu negócio. Então, irmão, gostou do conteúdo, você curtiu, quer que a gente faça para você? O link está aqui na descrição, é só ir lá, me chamar no WhatsApp, falar, cara, assisti o vídeo no YouTube lá, eu quero isso na minha hamburgueria, que eu vou ajudar você, fechou? Galera, muito obrigado, vai acompanhando que a gente vai ter muito conteúdo aqui. Eu quero trazer para vocês, hoje eu trouxe de uma forma mais um bate-papo, né? Mas eu quero trazer para vocês bem específico, falar de cada coisa, falar mais sobre cardápio, falar mais sobre tráfego, mostrar para vocês a questão dos vídeos, o nosso dia a dia aqui também, tudo que a gente faz aqui para alguns dos nossos clientes. Então, pode acompanhar que vai ter muito conteúdo legal aqui para vocês. Muito obrigado, até o próximo vídeo.